Se você está na faixa dos 70 ou 80 anos, há um segredo sobre as mulheres que poucos homens sabem, e é exatamente isso que transforma vidas nesta etapa tão preciosa. Talvez você tenha achado que já aprendeu tudo, que já conhece cada nuance dos relacionamentos, mas deixe-me dizer, o que realmente importa pode estar escondido nas entrelinhas da convivência, nas atitudes que muitos ignoram e nos sinais que só a experiência nos ensina a enxergar. Você já parou para pensar por que algumas mulheres parecem tão enigmáticas, mesmo depois de anos de convivência? Há 7 verdades que não só explicam esse mistério, mas que também podem redefinir a forma como você vive seus relacionamentos, suas expectativas e até o modo como você enxerga a si mesmo. Não estamos falando de conselhos genéricos, mas de algo profundo que pode mexer com o que você acredita e talvez até transformar a dinâmica com aquelas que ainda são ou já foram parte importante da sua vida. E aqui está o detalhe mais importante. Ignorar essas verdades pode custar caro. Pode significar perda de conexão, arrependimentos tardios e até a sensação de que algo ficou incompleto. Mas conhecer e compreender cada uma dessas 7 coisas é como abrir uma janela para uma nova perspectiva, cheia de clareza e propósito. Então, fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar o jeito como você encara os relacionamentos daqui para frente. A primeira maneira é compreender que as mulheres, especialmente na idade avançada, valorizam a profundidade emocional acima de qualquer outra coisa. Enquanto a juventude muitas vezes se prende a aparências ou demonstrações externas, a maturidade traz uma nova perspectiva, onde a conexão verdadeira e a empatia se tornam o alicerce de qualquer relacionamento. Isso significa que gestos simples, como ouvir com atenção ou demonstrar interesse genuíno pelo que elas têm a dizer, podem ter um impacto muito maior do que grandes declarações ou presentes. Muitas vezes, o que elas mais buscam é ser ouvidas e compreendidas em um nível que transcende as palavras. Além disso, é fundamental entender que a autonomia é algo que muitas mulheres nesta fase da vida prezam profundamente. Elas passaram décadas desenvolvendo suas identidades, lutando por seus espaços e aprendendo a lidar com desafios que muitas vezes não eram visíveis para os outros. Reconhecer isso e oferecer apoio, sem tentar controlar ou impor suas próprias opiniões, é um ato de respeito que fortalece a relação. Ao mostrar que você valoriza a força e a sabedoria acumuladas por elas ao longo dos anos, você não apenas cria um vínculo mais forte, mas também demonstra maturidade emocional. Por fim, nunca subestime o poder das pequenas atitudes. Às vezes, um olhar de aprovação, um elogio sincero ou até mesmo a disposição de compartilhar momentos simples podem comunicar mais do que você imagina. Mulheres na idade avançada tendem a perceber detalhes que passam despercebidos para outros, e são esses pequenos gestos que mostram cuidado e consideração. Isso não apenas cria um ambiente de confiança, mas também reforça o fato de que você reconhece o valor delas em sua vida. Esse tipo de atenção aos detalhes é uma maneira poderosa de construir conexões duradouras e significativas. A segunda maneira é perceber que as mulheres, nessa fase da vida, dão prioridade à autenticidade. Elas já passaram por muitas experiências, boas e ruins, e desenvolveram um sexto sentido para detectar quando algo não é genuíno. Fingir sentimentos, exagerar emoções ou tentar impressioná-las com superficialidades não terá o efeito desejado. Pelo contrário, o que realmente importa para elas é sentir que estão ao lado de alguém que é transparente, que age de acordo com o que pensa e sente. Essa honestidade cria um solo fértil para o respeito mútuo e para relações verdadeiramente significativas. Mais do que palavras, o comportamento é o que fala mais alto para essas mulheres. Se você diz que está ao lado delas, mas não demonstra isso em ações, elas perceberão rapidamente a contradição. O que as toca profundamente são atitudes consistentes, como estar presente nos momentos importantes, mostrar disposição para entender o que elas valorizam e construir um ambiente onde possam se sentir seguras e apreciadas. A autenticidade aqui não é apenas uma escolha, é um alicerce indispensável para qualquer interação duradoura. Por fim, compreender que o tempo para elas é precioso é um ponto essencial. Isso significa que elas preferem investir em relações que agreguem valor às suas vidas, em vez de lidar com desgastes desnecessários.
Ser autêntico é também respeitar o tempo e a energia que elas têm, evitando jogos emocionais ou promessas vazias. Quando você age com clareza e verdade, elas sentem que estão diante de alguém que realmente entende o que é importante nessa etapa da vida, e isso cria uma conexão que não pode ser substituída por nenhuma outra qualidade. A terceira maneira é entender que, para muitas mulheres na idade avançada, a intimidade emocional pode ser tão importante, ou até mais, do que a intimidade física. E aqui está a polêmica. Muitos homens falham em reconhecer que o desejo delas por conexão profunda nunca desaparece, mas se transforma. Não se trata apenas de gestos românticos ou demonstrações de afeto tradicionais, mas de compartilhar vulnerabilidades, medos e desejos de forma autêntica. Elas querem mais do que companhia. Querem sentir que você as vê como um ser completo, com uma história rica e ainda cheia de camadas a serem descobertas. Esse é um terreno delicado porque, em muitos casos, a intimidade física na velhice é cercada de tabus, tanto por questões culturais quanto por mudanças no corpo e na saúde. Mas aqui está o ponto que poucos homens compreendem. Para elas, a conexão íntima vai muito além do físico. Um toque sincero, um olhar cheio de significado ou uma conversa honesta sobre o que realmente importa são formas poderosas de criar uma proximidade que transcende qualquer limitação. Ignorar essa necessidade pode fazer com que elas se sintam desvalorizadas, mesmo em um relacionamento de longa data. O aspecto mais íntimo, e muitas vezes ignorado, é que elas esperam ser desejadas, não apenas como parceiras, mas como mulheres com desejos, aspirações e fragilidades. Quando você demonstra que valoriza quem elas são hoje, e não apenas quem foram no passado, está afirmando algo que poucas mulheres ouvem nessa fase da vida: que elas ainda têm um impacto, ainda são inspiradoras e, acima de tudo, ainda são capazes de despertar admiração e amor genuíno. Essa compreensão pode não só transformar seu relacionamento, mas também criar um tipo de intimidade que muitos nunca chegam a experimentar. A quarta maneira é aceitar que, na idade avançada, a vida sexual continua sendo uma parte importante e significativa do relacionamento para muitas mulheres, mas ela ganha novos significados e demandas. A polêmica aqui está no fato de que muitos homens subestimam esse aspecto ou o tratam com superficialidade, acreditando que a idade reduz o desejo ou a necessidade de intimidade. Pelo contrário, muitas mulheres nessa fase desejam uma conexão sexual que seja mais profunda, mais respeitosa e mais alinhada às suas necessidades emocionais e físicas. A sexualidade na velhice não é sobre frequência ou performance, mas sobre qualidade e conexão. É nesse momento da vida que a cumplicidade e o carinho se tornam fundamentais. Pequenos gestos de afeto antes e depois dos momentos íntimos fazem uma diferença enorme. Não se trata apenas do ato sexual em si, mas de criar um ambiente onde elas se sintam seguras, desejadas e valorizadas. Isso pode envolver conversas honestas sobre desejos, limites e até mesmo medos, algo que raramente era abordado na juventude, mas que se torna crucial para manter a chama acesa. Também é importante lembrar que as mudanças no corpo e na saúde, tanto delas quanto dos homens, exigem paciência, compreensão e criatividade. Ignorar essas adaptações pode gerar frustração e afastamento, enquanto abraçar essas mudanças com naturalidade fortalece o vínculo. Mulheres na idade avançada apreciam homens que são atenciosos, que entendem que a intimidade física vai muito além de um ato mecânico e que enxergam esses momentos como oportunidades de criar laços ainda mais profundos. Essa abordagem transforma a vida sexual em algo que não só mantém a paixão viva, mas também solidifica o respeito e o amor mútuo. A quinta maneira é compreender que a confiança mútua se torna o alicerce essencial para qualquer interação íntima e emocional nessa fase da vida. Para muitas mulheres na idade avançada, a traição, seja ela emocional, física ou até mesmo em pequenas atitudes diárias, carrega um peso muito maior do que em fases anteriores da vida. Isso porque, com os anos, a tolerância para desrespeitos diminui e a necessidade de se sentir segura em um relacionamento ganha uma importância inegociável. Aqui está o ponto polêmico. Muitas vezes, os homens acreditam que gestos superficiais ou desculpas rápidas podem reparar uma quebra de confiança. Mas para as mulheres maduras,
A traição representa uma ferida que vai além do momento, pois carrega consigo a sensação de desvalorização acumulada ao longo do tempo. Nessa idade, elas já viveram o suficiente para reconhecer padrões e identificar sinais de desonestidade. Uma simples conversa evasiva ou um comportamento inconsistente pode gerar desconfiança, e reconquistar essa confiança exige não apenas ações, mas também transparência absoluta. A intimidade nesse contexto depende diretamente de como você demonstra ser confiável. Ser leal e íntegro não é apenas uma questão de evitar traições óbvias, mas também de honrar compromissos emocionais, ouvir sem julgamentos e estar presente nos momentos cruciais. As mulheres, especialmente na idade avançada, não buscam perfeição, mas sim autenticidade e consistência. Quando você age de forma a reafirmar a confiança continuamente, está criando um espaço onde a relação pode florescer, mesmo diante das adversidades que o tempo traz. A sexta maneira é reconhecer que, na idade avançada, a liberdade emocional é essencial para as mulheres. Muitos homens ainda mantêm, consciente ou inconscientemente, atitudes controladoras ou manipuladoras, acreditando que podem decidir o que é melhor para elas. Essa abordagem, além de ultrapassada, pode ser profundamente prejudicial, pois desrespeita o espaço e a independência que elas conquistaram ao longo de suas vidas. Mulheres maduras não querem alguém que as domine, querem um parceiro que as respeite como iguais. A polêmica está em entender que dar liberdade não significa descaso, mas sim confiar e permitir que elas sejam plenamente elas mesmas. Isso inclui apoiar seus hobbies, amizades e decisões sem questionar ou interferir constantemente. A tentativa de limitar ou condicionar suas escolhas, seja em pequenas ou grandes decisões, pode gerar um afastamento gradual, porque nessa fase da vida, o valor da autonomia é ainda mais evidente. Elas já passaram por muitas situações onde precisaram lutar por si mesmas, e a última coisa que desejam é sentir que estão sendo controladas novamente. Respeitar essa liberdade também inclui estar presente sem invadir. É sobre equilibrar companheirismo e independência, mostrando que você está ao lado delas porque quer, e não por uma necessidade de controle ou posse. Quando você compreende e respeita esse desejo de autonomia, está oferecendo algo mais valioso do que qualquer presente ou gesto grandioso. Está mostrando que você as valoriza pelo que são, como são, sem tentar moldá-las à sua maneira. Esse tipo de respeito cria um laço profundo e duradouro, baseado na admiração mútua e na verdadeira parceria.